Vamos lá, galera. Temos aqui uma questão, Enem 2012, segunda aplicação, para a gente mandar abraço aqui agora. Sou o professor Wellington Júnior de Física, EXP Resolve. Vamos lá. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para ajudá-lo, mudar, no caso, de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Olha lá. Aí a mãe pergunta, qual argumento a mãe utilizará para apontar um erro de interpretação do garoto? Que esse guri aí, né, tem que estar ligado mais nas aulas, né, interpretar melhor o texto, beleza? Porque veja, ó, eu tenho um corpo aqui qualquer de massa M, ok? Tem um corpo qualquer de massa M aqui. Aí eu vou ter aqui, ó, alguém aplicando uma força que eu vou chamar de força F1. Ok? Força F1. E eu tenho aqui uma outra força aplicada que eu vou chamar de F2. Beleza? Se eu perguntar a vocês, onde essa força F1 é aplicada? Essa força F1 é aplicada no corpo, né? Tem alguém empurrando esse corpo aqui. Pode ser a mãe, por exemplo, aqui, tá? E aqui, por exemplo, ó, essa força F2, ela é aplicada em quem? No mesmo corpo. Tá vendo? Essas duas forças, elas são aplicadas no mesmo corpo. Então, nessa situação, nós não podemos dizer que aqui são forças de ação e reação, porque para serem forças de ação e reação, elas têm que ser de mesmo valor numérico, mesma direção, sentidos contrários e aplicadas em corpos diferentes. Um corpo recebe a ação e o outro corpo recebe a reação. Beleza? Então, as forças de reação e ação, elas não se anulam, tá? Então, com base nisso, vamos ver o que foi que o guri errou a interpretação do texto. Letra A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Olha lá. Na verdade, a questão não deixou claro aqui, né? Quem é que vai empurrar? É a mãe sozinha? É o filho sozinho? É a mãe e o filho sozinho? Tá? Então, por conta disso, ó, vou desprezar aqui a resposta da letra A. Ok? Letra B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Olha lá. Esse corpo ele pode se movimentar por causa de uma outra força qualquer. Essas forças aqui, ó, podem estar sendo aplicadas, vejam, mas eu posso ter alguém aplicando força dessa maneira, ó, nessa direção e sentido, e isso gerar movimentação, vejam, e não vai ser necessariamente força resultante igual a zero com isso. Então, ó, não é letra B resposta da questão, tá ok? Letra C. A força de ação é um pouco maior do que a força de reação. Falso, né? As forças de ação e reação, elas são numericamente iguais, aplicadas em sentidos contrários. Então, não pode ser letra C a resposta da questão. Ok? Letra D de dado. As forças que o chão exerce sobre o garoto, ó, se anulam. Olha lá. Se aqui for o guri, por exemplo, aplicando a força, notem. A força que a superfície, né, vai aplicar sobre ele é a força normal. Só que essa força normal é a força em relação ao peso desse corpo, ao peso dele, não ao peso do corpo que ele está empurrando. Beleza? Então, nessa situação, se eu desenhar aqui, ó, o garoto aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui o garoto, olha lá, puxando ou empurrando esse corpo aí. Vejam. Então, ele está aplicando aqui, ó, força-peso em relação ao solo e a superfície está aplicando força normal em relação a ele. Vejam, ó. Então, aqui são forças de ação e reação nessa situação. Essas forças não se anulam, beleza? Só se anulam quando são aplicadas ao mesmo corpo. Então, não pode ser letra D a resposta da questão. Sobrou a letra E por eliminação, né? O par de forças de ação e reação não atua no mesmo corpo. É exatamente isso. Foi exatamente o que a gente comentou aqui o tempo todo. Resposta da questão, letra E. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.